Boa noite, meus caros. Bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional. O tema de hoje será sobre a eficácia das normas constitucionais. Então, o tema da aula de hoje, eficácia das normas constitucionais. O que significa a eficácia das normas constitucionais? São como a norma será aplicada, se a norma ela tem aplicação, se a norma ela tem condições de ser concretizada. E para que uma norma tenha aplicabilidade, né, as condições de aplicabilidade das normas, primeiro temos que analisar, mesmo que rapidamente, 4 itens, né, que é a vigência, a validade, a eficácia jurídica e a eficácia social. A vigência é a norma que ela é publicada, que ela se torna obrigatória, ela é promulgada, publicada, se tornando obrigatória, devendo ser observada. Ela está em vigor. Validade tem a ver exatamente com a característica da norma dela não ter nenhum vício. Então é um atributo da norma quando não viciada, quando não nula, seja porque tem algum vício de formalidade ali, ou um vício no conteúdo, uma incompatibilidade com a Constituição. Então, se não houver nenhum desse vício, seja na sua produção, seja no seu conteúdo, ela for compatível com a Constituição, essa norma ela é válida. Então, uma norma em vigor, ou seja, que foi promulgada, publicada, válida, que não tem nenhum vício, não tem nenhuma nulidade, seja na sua produção, seja na formalidade, seja no seu conteúdo, está compatível com a Constituição, a norma ela pode ser eficaz. Aí vem a questão, a eficácia pode ser jurídica e social. Eficácia jurídica é a capacidade de produzir efeitos, produzir resultados dentro do mundo jurídico. E a eficácia social é a produção de efeitos no mundo social. Uma norma ela pode estar em vigor, ser válida, ter eficácia jurídica e não ter eficácia social. Um exemplo aí era o crime de adultério, né, que até foi recepcionado pela Constituição de 88, era previsto no Código Penal, no artigo 240, e era uma norma que estava em vigor, era válida, foi recepcionada pela Constituição, não tinha nenhuma inconstitucionalidade nela, pelo menos não foi aventado, tinha uma eficácia jurídica, já que ela produzia resultado no mundo jurídico, mas não tinha eficácia social, ou seja, ninguém era punido por crime de adultério. Não? Então, a consequência disso é que tivemos uma lei, que foi a Lei 11.106, em 2005, para revogar o crime de adultério do Código Penal. Então, hoje, o crime de adultério ele não está nem mais em vigor. Então, ele perdeu lá sua condição básica ali de gerar efeitos, já que a norma foi revogada. Mas, enquanto valia, ele estava em vigor, tinha validade, tinha eficácia jurídica, só que não tinha eficácia social. Então, um exemplo aí de falta de eficácia social, ou seja, falta que as pessoas observavam. Ninguém deixou de cometer adultério ou não por conta da previsão do Código Penal, pelo simples fato de que ninguém era punido nisso. Logicamente que pode haver, sim, sanções no âmbito civil, questão de danos morais, sanções pecuniárias, mas não no âmbito penal, que o penal a gente tem que sempre deixar para as hipóteses mais que geram um dano maior à sociedade, né? Então, a ideia do direito penal é que seja aquele direito que gera mais danos à ordem, ao sistema jurídico, e por isso ele não deve ficar se preocupando com questões menores. Então, o adultério hoje pode gerar, sim, questões no âmbito civil, e ali preenchido todos os requisitos, né, da responsabilidade, mas no âmbito penal essa não é mais uma possibilidade pelo fato da revogação da norma, retirando então a vigência da norma que prevê o crime de adultério. O que nós estudaremos hoje é a eficácia jurídica. Então, estudaremos aí normas que estão em vigor, então, falando propriamente da Constituição, então normas que estão na Constituição, previsões da Constituição que estão em vigor, foram promulgadas, seja por emenda constitucional, ou seja, lá no Poder Constituinte originário, no dia 5 de outubro de 1988, são válidas,
a Constituição, passamos desse pressuposto que é da validade de analisar se a norma ela foi produzida conforme a Constituição ou não, até porque estamos falando de norma constitucional. E vamos falar da eficácia jurídica. Não vamos tratar aqui propriamente da eficácia social, que esse é um grande problema da Constituição. Temos um tema que é candente aí, que é a situação do estado de inconstitucionalidade, que é as normas às vezes não terem a eficácia social que se espera. Mas não é esse o objeto da nossa aula. O objeto da aula é eficácia jurídica, é saber se todas as normas constitucionais elas têm eficácia jurídica, elas podem ter aplicabilidade. Então, não vamos nem tratar da vigência nem da validade, porque essa a gente já está pressupondo que as normas constitucionais estão em vigor e são válidas. O nosso objeto aqui é a eficácia jurídica. Um ponto que vale enfatizar é que esse já havia sido um estudo na doutrina americana, que tratava as normas jurídicas, as normas constitucionais, em normas autoaplicáveis e normas que não eram autoaplicáveis, normas autoexecutáveis e normas não autoexecutáveis. Então, na dicção americana, né? Então, normas self-executing e normas not self-executing, né? Então, autoaplicáveis e não autoaplicáveis. A ideia que se passava na doutrina americana é que existiam normas que, sendo previstas na Constituição, que eram aplicáveis de plano, e normas que era só apenas uma conclamação aos poderes políticos ao atendimento do que estava previsto ali, e não uma obrigação do que prescrevia a Constituição. Então, nessa visão da Constituição mais antiga, né, em que a Constituição ela tinha um viés mais político e depois foi ganhando normatividade, alguns dispositivos o entendimento é que não tinha eficácia jurídica e tendo só uma conclamação aos poderes políticos para a sua concretização. Por isso, haviam normas chamadas aí not self-executes, ou seja, que não eram auto-executáveis. Precisava de uma boa vontade dos poderes constituídos. Essa doutrina foi muito criticada, em especial pelo professor José Afonso da Silva. O professor José Afonso da Silva tem um livro que é fantástico, né? Tenho aqui ele comigo, a minha versão é uma de 99, então José Afonso da Silva, Aplicabilidade das Normas Constitucionais. O meu, a terceira edição, que é antiga, o meu é de 1999, então a minha edição é de 1999. O livro, a primeira tiragem do livro é de 1967, né, a primeira edição. Então, é um livro fantástico, um clássico no direito constitucional esse livro. Então, para quem tiver interesse em comprar um livro clássico, adquirir, ter em mãos o livro clássico, esse é um livro clássico que volta e meia até hoje, com 20 anos aí, eu ainda dou uma relida, volto a alguns temas que ele trata, porque é um livro de excepcional importância, inclusive nos dias de hoje. Então, o professor José Afonso, nesse livro aqui, ele questiona essa doutrina americana falando, não, toda norma jurídica tem eficácia. Toda norma jurídica tem eficácia. Toda norma constitucional tem eficácia. A norma constitucional não pode ser só uma conclamação de boa vontade dos poderes constituídos. Não, toda norma constitucional tem eficácia. O que diferencia é o grau de eficácia. O que se diferencia entre as normas constitucionais é o seu grau de eficácia. E aí ele elabora um modelo tripartite. Ele vai falar que há normas constitucionais de eficácia plena, outras de norma de eficácia contida e outras de norma de eficácia constitucional limitada. Então, plena, contida e limitada. Plena, contida e limitada. O professor Wade Lamego, um importante constitucionalista, um importante professor também de direito constitucional, tem uma Constituição comentada muito boa. Ele, se baseando aí na classificação do professor José Afonso, ele cria uma quarta classificação, que são as normas constitucionais de eficácia exaurida. Iremos ver cada uma delas, mas só para já adiantar. Então, a ideia seria mais ou menos isso daqui. Eficácia jurídica, que é o que nós estudaremos, eficácia
plena, contida, limitada, na elaboração tripartite pelo professor José Afonso da Silva, e acrescentada aí a exaurida pelo professor Wade Lamego. Então, a eficácia jurídica plena, contida, limitada e exaurida pelo professor Wade Lamego. Existem outras classificações de outros juristas, cada jurista, o professor Celso Bastos dá a dele, a professora Maria Helena Diniz também tem uma classificação dela, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello também tem uma classificação dele. Então, todos os juristas, os principais expoentes, acabam adotando uma classificação própria. Mas o fato é que todos eles se baseiam muito na classificação do professor José Afonso da Silva. Então, acho que o mais importante é aí traçarmos conforme o que o professor José Afonso da Silva fala, que ele é a base, inclusive, da doutrina que traz a sua própria classificação. Então, o professor José Afonso, até pelo livro dele ser um dos pioneiros aí no tema, na doutrina brasileira, ele serviu de base para todas as outras doutrinas. A norma de eficácia plena. Norma de eficácia plena. Começando aí pela primeira classificação, norma de eficácia plena. Como o próprio nome diz, ela tem eficácia plena. Ela não precisa de nada para ser concreta, ser concretizada. Basta a previsão nela na Constituição que ela já se torna aplicável diretamente. Ela já se aplica de forma imediata, direta, integral. Não precisa de uma norma infraconstitucional. Então, a relação aqui que o professor José Afonso coloca é a necessidade de concretização por meio de uma lei infraconstitucional, por meio de uma lei que está abaixo da Constituição. Há normas na Constituição que não precisam de nenhuma lei. Pelo simples fato delas existirem na Constituição, ela já se torna concreta. Agora, há normas na Constituição que prevê a necessidade de lei, que prevê a necessidade da edição de uma lei para regulamentar a norma constitucional. E em direito administrativo vocês vão ver que as leis também precisam ser regulamentadas por decretos. Algumas leis exigem ali a edição de decretos para concretização, e de decretos vão para resoluções, regulamentos, ordens de serviço, portarias e por aí vai. Isso é matéria de direito administrativo. O que importa para a gente é a Constituição. Então, de eficácia plena, ela não precisa propriamente de uma lei, ela já gera efeitos por si própria. A aplicação dela já é direta da Constituição. Exemplo, aqui temos alguns exemplos na Constituição, temos na verdade, vários exemplos na Constituição, mas o mais importante aí, talvez o que já decorra diretamente aí da Constituição, está no artigo 2º, que trata exatamente da separação de poderes. Então, Constituição em mãos. Quem quiser acompanhar pelo computador também, o professor também está acompanhando, está com o computador aberto, mas eu sempre gosto de seguir pela Constituição. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, veja, não precisa de nenhuma lei para regulamentar essa matéria, para dizer que existem 3 poderes no Brasil: poder executivo, legislativo e judiciário. Logicamente que pode ter lei para tratar de cada um dos poderes, das competências, precisamos ali para definir o número de servidores de cada poder, enfim, pode haver lei, na verdade tem que ter lei, para definir como vai ser o funcionamento desses poderes, mas ela já é aplicável imediatamente, separando os poderes, significando que os poderes não estão num só poder, não estão só num único local. Então, o poder não está só no executivo, não está só no legislativo, não está só no judiciário. O poder no Brasil é tripartite. Iremos ver que tem, na verdade, divergências sobre isso, se existe aí não bem um quarto poder, mas uma quarta função, que são as funções essenciais da justiça, mas o fato é que o artigo 2º da Constituição, ela já prevê 3 poderes, e nenhuma norma pode violar isso. Então, o poder, a soberania do Brasil, ela é exercida por esses 3 poderes. Então, de forma direta da Constituição, já temos aí a definição que o poder ele não está centrado num único local, ele é exercido de forma
tripartite. Ok? No parágrafo 1º do artigo 5º, se vocês forem lá, também está falando que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ok. É previsão do parágrafo 1º do artigo 5º e que, lógico, como norma constitucional deve ser observada. Iremos ver que nem todos os dispositivos garantidores de direitos e garantias fundamentais têm essa abrangência toda que o parágrafo 1º quis dar. Logicamente que alguns princípios ali, alguns preceitos escritos no artigo 5º é aplicação direta, a previsão de habeas corpus, a previsão de mandado de segurança, a Constituição prevê que a aplicação deles é imediata, decorre da própria Constituição. Então não precisamos ali de nenhuma lei regulamentando, o que significa que não é que é proibido uma lei regulamentando. Vamos deixar isso bem claro. Não é proibido a regulamentação por meio de lei. O que significa é que a norma constitucional ela já gera efeitos imediatos, independentemente da existência de uma lei. Então, independentemente da existência de uma lei, essa norma constitucional já gera efeito. A previsão de habeas corpus, por exemplo, lá no artigo 5º, nos incisos do artigo 5º, não precisa de nenhuma lei regulamentando como que é o habeas corpus, para qual autoridade. Não. A simples previsão na Constituição já gera efeitos imediatos. O que pode existir é uma lei regulamentando essa formalidade, que tem na previsão do Código de Processo Penal, né, a regulamentação do OHC, mas se não tivesse, isso não impediria o ajuizamento de habeas corpus. Temos até história aí de habeas corpus escrito numa caixa de fósforo que foi jogado pela janela de uma cadeia, de uma penitenciária, enfim. São histórias aí que o direito tem, que é exatamente para demonstrar que não há uma formalidade. O habeas corpus, por exemplo, pode ser ajuizado independentemente da previsão legal. E assim outras normas. As questões de repartição de tributos já gera efeitos por si só. O tributo do Estado é o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esses tributos pertencem aos Estados. Não precisa de nenhuma lei regulamentando. Logicamente que cada Estado vai regulamentar o seu tributo. Mas não precisa de uma lei geral, uma norma geral, para falar que, olha, tal tributo é do Estado. Ou que o ISS, Imposto sobre o Serviço, ou o IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, esses tributos são do município. Não precisa dessa lei, porque já existe a Constituição. E se vier a lei, essa lei é para regulamentar como que vai ser a cobrança, qual que vai ser a alíquota, qual que é a base de cálculo, para dizer como que vai ser a execução dessa competência tributária. Mas a competência já é firmada pela Constituição. Ok? Normas constitucionais de eficácia contida. Normas de eficácia contida, alguns juristas aí usam classificação restringível, redutível e por aí vai. Ela, na verdade, é uma norma de eficácia plena. Ela é uma norma constitucional de eficácia plena. A diferença dela é que ela tem a previsão no próprio dispositivo que é possível a limitação do alcance daquela norma por meio de lei. Então, ela é uma norma de eficácia plena, que se não tiver lei, ela gera efeitos plenos. Ela gera efeitos plenos, como na hipótese da passada que eu estava falando. Mas ela permite que se venha a lei, permite expressamente na previsão do dispositivo que se tenha lei para reduzir ou restringir, conter o alcance ou o tamanho do dispositivo constitucional. Então, talvez com o exemplo fique mais fácil. Temos como exemplo lá o artigo 5º, 13. Artigo 5º, 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vejam bem, vou ler novamente. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre. Se não tiver lei, é livre, eficácia plena. Qualquer pessoa pode exercer qualquer trabalho ou profissão que não tenha lei restringindo.
mas o inciso coloca uma vírgula. Vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então veja, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre, mas a Constituição permite que venha uma lei estabelecendo as qualificações. E aqui um assunto que sempre é comentado é a questão da prova da OAB, o exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, se seria constitucional ou não. E é plenamente constitucional, por conta exatamente do artigo 5º, 13. O exercício da advocacia, ele não é livre para qualquer pessoa. Ele é livre para quem preencher as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A lei é o Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB prevê ali que seja formado para ser advogado, que seja formado em Direito e aprovado no exame da OAB. Então, são 2 requisitos que a lei coloca. São 2 requisitos. Ser formado em Direito e aprovação no exame da OAB. Preenchido esses 2 requisitos, é livre o exercício da profissão de advogado. E da mesma forma com outras carreiras, exercício da medicina, de outras carreiras. É livre. Corretor de imóveis, qualquer pessoa pode ser corretor de imóveis desde que preenchidos os requisitos previstos em lei. E ali também há uma previsão de provas e tudo mais. Então a lei pode impor restrições ao exercício das profissões, de qualquer delas. Não tendo essa lei, o exercício de profissão é livre. O exercício de profissão, por exemplo, de pedreiro, por exemplo, é livre. Não tem lei regulamentando, tem, lógico, lei regulamentando o exercício, o uso de material, o uso de material de proteção e por aí vai. Mas o exercício é livre. Então, não havendo lei, a norma é de eficácia plena. Havendo lei, a lei pode restringir o alcance dessa norma de eficácia plena. Um outro dispositivo. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. Então veja. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz? Sim. Desde que preenchido os requisitos previstos em lei. Então, declaração de bens, quando você vai sair do país, ou vai entrar no país, né? Declaração de bens do que você comprou, do que você importou de outros países, enfim. A Constituição prevê que, em tempos de paz, é livre essa entrada dentro do país, preenchidos os requisitos legais. Se não tivesse lei, seria totalmente livre essa entrada, o que não é bem o caso, porque temos restrições, né, restrições inclusive alfandegárias. Uma outra hipótese também no artigo 5º, vejam, enquanto o parágrafo 1º do artigo 5º que eu falei para vocês dizia que os direitos e garantias individuais são de eficácia imediata, vejo que eu já estou citando alguns que não é tão de eficácia imediata assim, que podem haver leis restringindo. Mas se não houver lei, vale a lógica, ainda se não houver lei, ele é sim de eficácia imediata. É que o próprio inciso prevê expressamente, o próprio dispositivo prevê expressamente a partícula legal, prevendo ali a existência de lei para regulamentar, no sentido de restringir, conter o alcance da norma. Um outro dispositivo aqui é o 58, que diz que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Então, a rigor, o civilmente identificado, aquele que tiver RG, não será submetido à identificação penal, salvo nas hipóteses de lei. O que significa aqui? Que se não tiver lei prevendo as hipóteses em que o civilmente identificado terá que fazer a identificação penal, a identificação penal é aquela pelas digitais, né, de você ir lá, como se diz no jargão, tocar piano, né, que você vai marcar suas digitais no exame lá datiloscópico, né? Então,
o civilmente identificado não terá que passar por esse constrangimento lá de ter o reconhecimento das suas digitais, salvo nas hipóteses previstas em lei. Enquanto não existia lei, o civilmente identificado não era obrigado a se submeter a essa identificação datiloscópica. Hoje existe uma lei, há mais de 10 anos aí, a Lei 12.037 de 2009. Então, Lei 12.037 de 2009, ela prevê ali hipóteses em que mesmo a pessoa sendo identificável civilmente, a pessoa tendo RG, ela tem que se submeter também à identificação criminal, à identificação datiloscópica. Então, mesmo a pessoa tendo identificação civil, ela tem que ser identificada no âmbito penal. Ok? Terceira classificação, normas constitucionais de eficácia limitada, reduzida, aplicação imediata. Então temos alguns nomes ali que a doutrina usa. O que o professor José Afonso utiliza é normas constitucionais de eficácia limitada. Então, normas constitucionais de eficácia limitada. Não é que ela não gera efeitos, ela gera efeitos. Ela sempre gera 3 efeitos, que eu já falei isso para vocês. Ela gera o efeito de não recepcionar a norma anterior, né? Ela não recepciona a norma passada, condiciona a existência da norma futura. Então, todas as normas constitucionais, elas geram efeitos. Efeitos de não recepção da norma passada, não recepção, reputar constitucional ou inconstitucional normas futuras e como vetor de interpretação. Então, pelo menos 3 efeitos toda norma constitucional gera. 3 efeitos toda norma constitucional, seja norma de eficácia plena, limitada, contida, toda norma constitucional gera pelo menos 3 efeitos. Então, esses 3 efeitos são: ela recepciona ou não a legislação anterior à edição da Constituição ou de uma emenda constitucional, reputa constitucional ou inconstitucional as normas futuras, servindo de base de validade para a Constituição futura, ou ela serve aí de interpretação do sistema jurídico, então servindo também de vetor de interpretação do sistema jurídico. Então são essas 3 funções que todas as normas constitucionais acabam gerando no mundo jurídico. A diferença é que a eficácia plena, ela gera não apenas esses 3 efeitos, mas também efeitos jurídicos concretos, né? Ela já gera ali, dentro do sistema jurídico, alterações concretas. A contida, ela da mesma forma que as normas de eficácia plena ou imediata, ela já gera esses efeitos concretos e imediatos, mas com a permissão de lei para restringir o alcance desses efeitos. E a norma de eficácia limitada, o que acontece é que ela gera esses 3 efeitos. Ela gera 3 efeitos e exige que, para que ela gere efeitos jurídicos concretos, necessite de lei. Então vejam a diferença com a norma de eficácia contida. A norma de eficácia contida, a lei vem para restringir. Se não tiver lei, eficácia plena. A norma de eficácia limitada, a lei vem para regulamentar, para dar concretização. Então, enquanto na eficácia contida a lei vem para conter, para restringir o alcance da norma, na norma de eficácia limitada, a lei vem para dar concretização à norma constitucional. Então, são sentidos opostos à função da lei, né? Então, a lei, na norma constitucional de eficácia contida, ela visa restringir o alcance da norma constitucional, e a lei, na norma de eficácia limitada, ela visa dar concretização à norma constitucional. Então, ela visa realizar a norma constitucional. Na norma de eficácia contida, sem lei, o alcance da norma constitucional é o máximo possível. Na norma de eficácia limitada, sem lei, a norma constitucional não tem eficácia nenhuma. Então, na norma de eficácia contida, sem lei, a limitação da norma é nenhuma, o alcance é o máximo possível.
Na norma de eficácia limitada, sem lei, o alcance da norma constitucional são só esses três itens, né? Não recepção, inconstitucionalidade e vetor de interpretação. Fora isso, não tem mais, não teria maiores eficácias jurídicas no mundo concreto. Então, a norma de eficácia limitada, ela tem ali a necessidade de lei infraconstitucional para poder ter alguma realidade jurídica no sistema. Então, ela precisa de uma norma, de uma lei para poder ser regulamentada. Ela sem lei não tem aplicação. Exemplos dela, né? O artigo 37.1, que diz que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Veja que interessante esse dispositivo, e até por isso eu já trago eles para que vocês possam entender. Os cargos, empregos e funções públicas para os brasileiros é norma de eficácia contida. Ou seja, se não tiver lei, é aberto a qualquer brasileiro, não precisa de nenhum requisito. Se não tiver lei, é aberto a qualquer brasileiro sem nenhum requisito. Lógico, temos leis para todas as carreiras, para entrarem em todas as carreiras do Estado, né, nas principais. Leis com mais ou menos exigência, mas sempre temos alguma lei ali para entrar no sistema público. Mas a norma, se não tivesse lei, é aberto, bastando fazer a prova ali, ser aprovado, que poderia já ingressar. Mas para os estrangeiros, a norma é de eficácia limitada. Na verdade, a lei para os estrangeiros ingressados na administração pública precisa de uma lei autorizando. A lei autoriza, determina quais são os requisitos, a lei autoriza o ingresso de estrangeiros na administração pública. Para os brasileiros, a lei vem para restringir o acesso, porque em rigor o acesso é aberto, o acesso é amplo e a lei vem só para restringir. A única necessidade aí de fato prevista para a Constituição é o concurso, porque também é norma constitucional de eficácia plena, em que para se realizar o ingresso na administração precisa necessariamente de concurso público. Ok? Um outro exemplo muito interessante. Direito de greve. O direito de greve é tratado em dois dispositivos. O direito de greve para os servidores públicos e o direito de greve na iniciativa privada para os seletistas. Para o serviço público, está no artigo 37.7. Artigo 37, inciso 7, que fala: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Vejam como o dispositivo é expresso. Só existe o exercício do direito de greve na prática se houver lei definindo ali os limites. Então, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Repito, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Sem lei específica, não existe o direito de greve para o servidor público na previsão da Constituição. Na iniciativa privada, já temos aí uma outra vertente, que está no artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e exercê-lo sobre interesses que devam, por meio deles, defender. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais que disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Vejam, para os serviços privados, o direito de greve já é amplo, é para todas as funções. A única condicionante que a Constituição coloca é que a lei definirá os serviços e atividades essenciais que terão que funcionar, que não poderão entrar em greve, pelo menos não na totalidade do serviço, né? Então, para o serviço público, a necessidade de lei é para exercitar o próprio direito. Para a iniciativa privada, a lei é para restringir o alcance da greve, do exercício do direito à greve. Logicamente que temos instrumentos jurídicos para suprir eventuais omissões do Estado, né? Por exemplo, a lei de greve no serviço público ainda não existe. Não existe essa lei. A rigor, se fôssemos pegar a jurisprudência mais antiga do Supremo, os servidores públicos não teriam direito de greve,
porque não existe essa lei. Enquanto na iniciativa privada teria esse direito de greve e seria o mais amplo possível enquanto não vier a lei. Temos uma lei no serviço privado, mas não temos no serviço público. O que o Supremo, mudando o entendimento, uma visão mais concretista, nos últimos mandados de injunção, nos últimos julgamentos que o Supremo deu, certamente se vocês verão essa matéria em direito administrativo, ele entendeu que enquanto não editada a lei para o serviço público, se vale aí da lei da iniciativa privada. Então aqui é só um adendo, mas para explicar para vocês que na norma constitucional de eficácia limitada, a lei é essencial para o exercício do próprio direito. E quando o Poder Legislativo, os poderes constituídos não cumprem a sua função, temos meios ali jurídicos para fazer com que eles atuem, né, criem a lei. O mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, a DIN por omissão e o mandado de injunção. Ok? As normas constitucionais de eficácia limitada, elas se subdividem. Elas são de princípio institutivo e normas programáticas. Então, princípio institutivo e normas programáticas. As de princípio institutivo, elas vão criar órgãos, vão dispor sobre o funcionamento da máquina pública. Então, significa que sem ela não existirá o órgão. No caso, por exemplo, mais claro aí é da criação de ministérios. Então, a Constituição prevê que, no artigo 88, que a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios. Sem lei não existe ministério. Então, precisa de uma lei para criar um ministério. Sem a lei, o ministério não existe. Então, essa de princípio institutivo, determinando ali que a Constituição preveja leis específicas para atuação de órgãos, de exercício de competência. Normas programáticas. Normas programáticas seriam basicamente os princípios, né, os programas do Estado. Estaria ali o artigo 3º, que prevê todo aquele rol, né, de objetivos fundamentais, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades, promover o bem de todos. São cláusulas abertas, né, são normas, são objetivos que o Estado quer perseguir e que, lógico, precisa de leis ali para estabelecer todos esses objetivos. Então, são princípios, diretrizes ali que o Constituinte quer que sejam cumpridos, sem especificar exatamente qual que é o modo de atuação. E aí, por isso, a necessidade de leis para determinar a sua abrangência. Então, exemplo ali, artigo 3º, o artigo 7, 4º, que trata do salário mínimo fixado em lei, né? Então, salário mínimo fixado em lei. Então, precisa de lei para definir o valor do salário mínimo. O artigo 216, parágrafo 3º, que a lei estabelecerá incentivos para a produção e conhecimento de bens e valores culturais. Então, sem a existência dessa lei, não haverá propriamente como o Estado proporcionar incentivos para a produção de conhecimentos de bens e valores culturais. Ok? E a última classificação, que é do professor Wade, são as normas constitucionais de eficácia exaurida. São normas que já cumpriram seu papel, são normas constitucionais que elas já não geram mais efeitos, não porque são de eficácia limitada, não é isso. É que elas, na verdade, já geraram o seu efeito. São normas que estão geralmente previstas no ADCT, nos atos das disposições constitucionais transitórias, e servem ali durante período de tempo. São normas que prevê, por exemplo, no ADCT, que após promulgada a Constituição Federal, após 6 meses promulgar a Constituição, após 1 ano da promulgação da Constituição Federal, os estados deverão elaborar sua Constituição Estadual. Ora, uma vez que os estados elaboraram sua Constituição Estadual, essa norma se exauriu, essa norma não gera mais efeitos porque os estados já promulgaram e publicaram suas Constituições Estaduais. Então, são normas constitucionais de eficácia exaurida, geralmente localizadas no ADCT. Agora temos lá alterações em estudos aí por conta da pandemia do coronavírus. Certamente serão normas de eficácia exaurida, porque uma vez passada a pandemia do coronavírus, elas não gerarão mais efeitos. Então, elas serão normas com
prazo de validade, né? Meus caros, era isso. Espero que tenham gostado. Espero que estejam todos bem e vamos nos falando, tá bom? Obrigado mais uma vez e até a próxima.